Criar uma rotina quando não se tem nenhuma energia parece uma tarefa impossível, né? A sensação é de que simplesmente não há por onde começar. Mas olha, existe um caminho. E é exatamente isso que a gente vai explorar aqui, passo a passo. E essa frase resume tudo. Essa sensação de impossibilidade é algo que quase todo mundo que se sente esgotado já viveu. É o ponto de partida e, infelizmente, é o motivo pelo qual tanta gente desiste antes mesmo de tentar. O que acontece é que ficamos presos num verdadeiro ciclo vicioso. E tudo isso começa com um erro de percepção, um erro bem fundamental que a maioria das pessoas comete sem nem se dar conta. Então aqui está o pulo do gato. A nossa intuição diz o quê? Vou esperar a energia chegar para começar a fazer as coisas. Só que a realidade é o exato oposto. É a ação, mesmo que pequena e sem vontade, que gera energia. É uma virada de chave que, sério, transforma tudo. E aqui está a grande ideia que a gente vai desdobrar. A energia não é um pré-requisito para ter uma rotina. Ela é um resultado da rotina. Entender isso de verdade é o que muda o jogo. Ok, com essa ideia em mente, o próprio conceito de rotina precisa ser totalmente repensado, sabe? Especialmente para aqueles dias mais difíceis. É preciso ver a rotina de um jeito diferente. Nos dias ruins, o assunto não é produtividade, não é performance. A rotina se torna uma ferramenta de sobrevivência. O objetivo não é ser super eficiente, é simplesmente atravessar o dia. E isso tira um peso das costas, né? Liberta daquela pressão de ter que seguir um plano perfeito. Essa busca pela rotina ideal muitas vezes só paralisa. O que se precisa, na verdade, é de algo muito, mas muito mais simples. E a solução prática que dá para colocar em ação agora mesmo está nesse conceito, o mínimo repetível. É aqui que a teoria vira a prática de verdade. Sabe, não é sobre fazer um grande feito heróico. O segredo está no mínimo. Em algo tão pequeno, mas tão pequeno, que seja quase impossível não fazer. E o mais importante, que possa ser repetido todos os dias. A consistência aqui vale ouro. E esse mínimo repetível se apoia em 3 pilares que são, olha, surpreendentemente simples. O primeiro é físico, acordar e levantar em até 10 minutos. O segundo é biológico, água mais luz. E o terceiro é um pequeno impulso de ação, uma única tarefa ridiculamente pequena. Vamos olhar para o primeiro pilar. Levantar em até 10 minutos não tem nada a ver com motivação ou força de vontade. É sobre proteger a mente. Ficar na cama só alimenta aquele ciclo de pensamentos negativos de inércia. Levantar é, antes de tudo, um ato de proteção mental. Já o segundo pilar, ele funciona como um sinal para o nosso corpo. Beber um copo d'água e abrir a janela para entrar luz são ações simples que dizem para o cérebro: ei, o dia começou. É como se fosse um gatilho biológico para sair do modo de repouso. E aí vem a terceira parte, a tarefa ridiculamente pequena. E a ênfase aqui é no ridiculamente, tá? Coisas como arrumar metade da cama, tomar um banho, lavar um único prato ou caminhar por apenas 2 minutos. O objetivo é só dar um pequeno passo, ter uma pequena vitória. Com esses pilares estabelecidos, o foco muda completamente. A meta deixa de ser otimizar o dia e passa a ser, muito sinceramente, sobreviver a ele. Essa frase aqui, ela ilustra a meta perfeitamente. O objetivo não é vencer o dia, é impedir que o dia nos engula. É sair da defensiva para um pequeno, mas muito significativo ato de autopreservação. O efeito disso com o tempo é profundo. Quando esse mínimo é repetido por alguns dias, a mente, que antes estava nesse modo de desconfiança e exaustão, começa a reconstruir a confiança. É a prova, através de pequenas ações, de que é possível sim cuidar de si. E é nesse ponto que a mágica acontece. Quando a mente confia, ela para de gastar recursos com ansiedade, com medo, e começa a liberar a energia. Aquela energia que parecia inatingível não surge do nada. Ela é liberada por essa confiança que foi construída tijolinho por tijolinho. A gente chega então à conclusão que basicamente redefine o que é uma rotina em tempos de crise. A rotina não é uma prisão que limita a gente. Pelo contrário, ela é uma estrutura. Pensa nela como se fosse o esqueleto que nos mantém de pé. E é exatamente essa estrutura que nos segura nos momentos de queda.
Ela se torna o suporte, a base, que foi construída com aqueles mínimos atos repetíveis de cada dia. E assim, a nossa análise de hoje termina com uma pergunta, mas para reflexão. Não é sobre um plano perfeito, mas sobre o essencial. A questão que fica é: qual pode ser o mínimo repetível para o dia de amanhã?